Olá pessoal, aqui Irã Williams do Fazendo Fortuna e no dia de hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como utilizar minha planilha de controle financeiro. Controle financeiro que é de extrema importância para quem está começando a pensar em investir. Caso você não tenha visto meu vídeo explicando a importância do controle financeiro para quem está começando a investir, eu vou deixar o link aqui embaixo, então clique ali para você ver a explicação. E também estarei deixando o link para baixar a planilha. Tá ok? Então vamos para a planilha. Então vamos falar aqui agora sobre essa minha planilha de controle pessoal. Ela é uma planilha bem simples de usar, como vocês podem ver. Então aqui o cabeçalho, aqui estão os meses do ano, então aqui janeiro, fevereiro, março, assim sucessivamente, até dezembro desse ano. Aqui no campo de rendimentos fixos, vocês vão colocar aqueles rendimentos que vocês têm todo mês. Então salário, caso você ganhe pensão, qualquer tipo de rendimento que venha mensalmente, você coloca aqui. E vou dar um exemplo aqui. Então, digamos que você tem um salário de mil reais, né, ganhe com aluguéis mais R$500. E aqui no variável, é aquele ganho que você ganha de vez em quando. Então, digamos que você, nesse mês, você tenha tido um bônus, né? Aqui é um bônus ou extra de férias de R$600. E o que essa planilha faz? Ela, no campo superior aqui, ela vai somando tudo que vocês vão colocando nos quadradinhos brancos. Okay? Os quadradinhos brancos são as únicas partes que vocês devem editar da planilha. Todos os campos coloridos, eles têm fórmulas. Então, o interessante é que vocês não mexam na parte colorida, para não correr o perigo de deletar nenhuma fórmula nem nada. Então, continuando aqui no exemplo. Né? Então, vocês vão colocar aqui a renda fixa de vocês, a renda variável de vocês. E vocês vão ver que em cima de cada um está um valor. Esse valor aqui é a soma de tudo. Então, quer ver? Vamos acrescentar aqui mais R$200 de férias. Então, aqui, ó, pode ver aqui que no total de renda variável já subiu para 800. E aqui nesse renda familiar total vai estar a soma tanto da sua renda fixa quanto da sua renda variável. Feito isso, a próxima aba é quanto a porcentagem você quer investir. Então, né, obedecendo aquela regra que eu falei dos 20% de investimento, você bota 20 aqui, e aqui ele já vai calcular quanto que você deveria investir nesse mês, que nesse caso é um total de R$2.300, seria R$460. E aí o que você vai fazendo? E aqui na parte das despesas, que é essa parte aqui meio laranja, ele está dividido em várias categorias. Então aqui, moradia, transporte, lazer, pessoais, saúde, alimentação, educação, etc. Aí você só vai preenchendo. Então vamos dizer que tu pague R$300 de aluguel, pague R$20 de IPTU por mês. E vocês podem ver aqui novamente o que acontece. Aqui em cima de cada categoria, ele faz a soma de todos os gastos. Aqui está mostrando, por exemplo, 320, que é os 300 que você está pagando de aluguel, mas os 20 do IPTU. E embaixo dele, esse percentual de renda aqui, é quanto da sua renda está sendo consumida por aquela categoria. Então, nesse caso aqui, ele está falando que R$320 correspondem a 14% do seu total de rendimento aqui, que seria 2.300. E aí você vai preenchendo toda ela com os seus gastos. E no final, o que vai acontecer? No final, você vai vir aqui, ó, saldo disponível no mês. Esse saldo disponível no mês, ele nada mais é do que o total dos seus rendimentos menos o total das suas despesas, certo? E se vocês observarem bem aqui, ó, tá aqui, percentual da renda pretendida. Esse valor aqui é igual àquele valor, vamos subir aqui, que vocês botaram aqui em cima. Eu só botei lá embaixo só para facilitar a visualização. E todas as linhas que tem esse triângulozinho vermelho, na verdade ela tem um comentário explicando o que é cada coisa. Então, por exemplo, aqui diz quanto de porcentagem você planejou investir, né, que é a cópia do outro, porcentagem da renda efetiva, então é quanto da porcentagem realmente tem para investir. O que é isso daqui? Basicamente, vamos lá, você teve um rendimento, uma renda de R$2.300, um total de despesas de 320. Com isso, vamos descer, com isso você tem disponível R$1.980. Esses R$1.980, eles correspondem a 86% da sua renda efetiva. O que é muito bom, né?
E esse caixa livre para aplicar é quanto de dinheiro realmente você tem para investir. Observem que no primeiro mês que vocês forem preencher essa rela, o saldo disponível ao mês ele vai ser igual ao seu caixa livre para aplicar. Nos outros meses isso pode não acontecer. Por que não? Aí logo aqui abaixo, né, aqui está o controle de investimentos, que aí você vai botar quanto de dinheiro você tem no CDB, quanto dinheiro você aplicou. Então, por exemplo, eu tinha R$1.980, então eu apliquei R$980 no CDB. Importante, caso você faça uma retirada, você tem que botar o sinal de menos. Então, por exemplo, Tesouro Direto, eu vou botar aqui menos R$20, por exemplo. Ok? Vou deletar aqui porque, enfim, não é o caso. Aí, o saldo de aplicações financeiras. Isso daqui eu botei um comentário falando que é o saldo do último dia do mês. Eu botei o saldo do último dia do mês porque eu prefiro, no último dia do mês, fazer um balanço dos meus investimentos. Que é onde eu vejo quanto que rendeu cada aplicação e tudo mais. Se você quiser fazer no primeiro dia do mês, tudo bem, isso daí é de cada um. Então, aqui, por exemplo, digamos que eu tenha R$1.000. Né? Aí, por exemplo, no mês seguinte, que eu ia falar aqui, ó, eu tinha 1.980, apliquei 980, ou seja, sobrou 1.000. Vocês podem ver que na janelinha aqui do lado, já tem aqui, ó, caixa livre para aplicar, já tem esses 1.000 de novo. E vamos fazer uma simulação aqui do mês seguinte. Então, no mês seguinte eu novamente ganhei R$1.000 e ganhei 500 de aluguel, porém não tive nenhum adicional. Paguei 300 de aluguel e paguei 20 de IPTU. Ó, observe que como a minha renda foi menor, a moradia já corresponde a uma porcentagem maior do gasto que na anterior, né? Mas vamos descer lá. Então, aqui o que vai acontecer? Aqui agora sobrou 1.180 para investir, que corresponde a 79% da minha renda. Ok, estou fazendo de acordo com o meu planejamento. Só que aí, olha só, aqui embaixo, aqui em vez de estar só 1.180, que foi o que sobrou esse mês, ele está os 1.180 que sobrou esse mês, mais os R$1.000 que é o fluxo de caixa líquido, que eu deixei de gastar no mês passado, totalizando 2.180. Fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, isso aqui ela é bem simples de usar. Então, por exemplo, digamos que vocês tenham um gasto de mais R$1.000 aqui. Aí o que acontece? Com esse gasto de mais R$1.000, sobrou apenas 180 para investir. E esses 180 correspondem a 12% da minha renda. Como 12% é abaixo do que eu pretendia, essa célulazinha aqui vai ficar em vermelho, para avisar vocês que naquele mês vocês não conseguiram atingir o objetivo. E aí qual é o ideal? É você verificar aonde você gastou demais para você não conseguir atingir esse seu objetivo mensal. Aí tem uma outra aba aqui, né? Antes de falar dessa aba aqui, vou só terminar aqui a parte do investimento. Então, basicamente aqui vai ser todas as aplicações do seu mês, né? Aqui o saldo, ó, no segundo mês aqui, digamos que o meu saldo tenha sido de R$1.020. Tá. O que vai acontecer? Aqui embaixo é a parte da rentabilidade das minhas aplicações. Então aqui ele vai calcular quanto que a minha aplicação rendeu durante o mês. Então, caso vocês, novamente, né, no primeiro mês, como ele não tem um parâmetro de comparação, vai ser zero, que aqui aparece como sem rentabilidade. Porém, no mês seguinte, como rendeu aqui R$20, esses R$20 equivalem a 2% de 1.000, ele fala aqui, ó, que rendeu 2%. Ok? Então, uma tabelinha bem simples de usar, se o pessoal tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer problema, pode falar comigo que eu vou responder. Eu tentar montar essa planilha da forma mais fácil de mexer possível. E aqui na análise anual vai ter o resumão de tudo que você fez. Aqui, quanto você gastou com moradia em cada mês. Eu sei que aqui vai ficar, vou pegar aqui uma já preenchida, para vocês verem como é que vai ficar mais ou menos. Então aqui está um exemplo da planilha toda preenchida. Então a planilha toda preenchida vai ter aqui os gráficos pizzas de cada mês. Aqui, por exemplo, quanto que eu gastei com transporte, quanto que eu gastei com investimento, saúde, gastos variáveis. E aqui vai estar o resumo numérico,
aqui o resumo gráfico, e aqui embaixo, como é que é aqui embaixo? Só esticar aqui para aparecer. Aqui é o seguinte, se você por acaso, né, teve gastos, que por exemplo aqui, que superaram, os seus investimentos, aliás, foram superiores a 20%, que foi o que você estabeleceu, vai aparecer a célulazinha verde. Se o seu rendimento for negativo, ou seja, você gastou mais do que você recebeu, a célula vai ficar vermelha. A célula vai ficar vermelha. E se você conseguiu investir, mas o investimento não foi até os 20% que você determinou, a célula vai ficar amarela. Okay? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da planilha. Me falem o que vocês acharam da planilha no comentário aqui embaixo. E qualquer dúvida, qualquer problema com a planilha, por favor, não deixem de falar. É isso que eu tinha para falar. Até mais.